Meus amigos, vamos tratar, a partir deste momento, de um assunto que, no debate sobre as eleições presidenciais que estamos enfrentando no momento em nosso país, não vem sendo tratado. Nem os candidatos, nem a mídia estão levantando questões relacionadas com um problema que é crucial para o futuro do país, que se trata da regressão econômica e social do Brasil. Não estão sendo apresentadas nem debatidas propostas que possibilitem sustar o processo de regressão econômica e social que o Brasil enfrenta. O que nós pretendemos falar, a partir desse momento, é das eleições presidenciais que vão determinar se o futuro governo sustará ou não a regressão econômica e social do Brasil. Vai depender do resultado dessas eleições, como o nosso país evoluirá rumo ao futuro. E por isso que eu considero essa eleição como uma eleição fundamental, a partir da qual os rumos do país serão determinantes para o futuro. O que nós pretendemos apresentar a partir desse momento, na realidade, é uma avaliação sobre qual dos candidatos ao segundo turno das eleições presidenciais, ou seja, Lula ou Bolsonaro, poderão se comprometer com a sustação do processo de regressão econômica e social do Brasil, que vem ocorrendo de 1980 até o momento atual e que se acentuou desde 1990 com a adoção do modelo econômico neoliberal. Nós vamos lhes apresentar algumas considerações de um doutor em demografia e professor titular do mestrado e doutorado em população, território e estatísticas públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, o professor José Eustáquio Diniz Alves, que publicou um artigo muito importante, cujo título é Brasil submergente vive o pior docênio, ou seja, de 2011 a 2022. Dos 200 anos da independência. O título do artigo que o professor José Eustáquio Diniz Alves elaborou tem este título, vou repetir: Brasil submergente vive o pior docênio, entre parênteses 2011 e 2022, dos 200 anos da independência. Neste artigo, ele ressalta a expansão econômica que o Brasil apresentou de 1822 a 1980 e que foi seguida da regressão econômica de 1980 a 2022. Ou seja, nós temos 42 anos de regressão econômica. E esta questão não está sendo tratada nos seus devidos termos no debate eleitoral que nós estamos assistindo. Quer dizer, o que está se discutindo é sobre questões de costumes, problemas relacionados com o gênero, problemas
eu diria que são secundários diante da gravidade que representa a regressão econômica e social do nosso país. Neste artigo que nós citamos, do professor José Eustáquio Diniz Alves, ele chegou à conclusão de que existe uma regressão que acontece de 1980 a 2022. Mas a análise que ele fez de 1822, ou seja, desde a independência do Brasil até a era contemporânea, até 2022, ele fez uma análise bastante inteligente desse processo de desenvolvimento do Brasil, comparando o Produto Interno Bruto do Brasil com o Produto Interno Bruto Mundial. E ele elaborou um gráfico que nós vamos lhes mostrar, bastante significativo e que explica efetivamente o que aconteceu ao longo da história do Brasil, desde a independência até a era contemporânea. Ele relacionou, como eu disse, o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto do Brasil, com o Produto Interno Bruto Mundial. E nesta figura que nós vamos lhe mostrar, nós observamos que houve uma crescente participação do PIB do Brasil no PIB mundial, de 1822 até 1980. E que a partir de 1980 ocorreu queda acentuada até 2022. Isso significa dizer que o Brasil apresenta regressão econômica nos últimos 42 anos. A figura que pretendo lhes mostrar é esta aqui. Esta figura mostra a evolução da relação entre o Produto Interno Bruto do Brasil de 1822 até 2022. Dá para observar que de 1822, que corresponde a esse ponto aqui, até 1980, foi crescente a evolução, quer dizer, houve uma crescente participação do Produto Interno Bruto do Brasil na formação do Produto Bruto Mundial. Porém, a partir de 1980 até 2022, passou a haver um declínio. Quer dizer, aquela tendência de crescimento ela foi abortada em 1980. E vamos lhe explicar exatamente por que isso aconteceu. E que esta questão aqui que deveria ser tratada como centralidade no debate político-eleitoral que nós estamos enfrentando em nosso país. Isso deveria ter ocorrido no primeiro turno, como deveria estar acontecendo neste segundo turno das eleições presidenciais. Bem, mostrada essa figura, que apresenta de forma objetiva que nosso país se encontra em processo de regressão há 42 anos, do ponto de vista econômico, com repercussões sociais, que nós vamos lhe mostrar. O professor José Eustáquio Diniz Alves, ele diz o seguinte, que por quase 180 anos, desde a independência, em 1822, o Brasil foi uma nação emergente. Emergente no sentido de que em crescimento no cenário internacional. E apresentou grande crescimento populacional. Passou de 4,7 milhões de habitantes em 1822 para 121 milhões em 1980 e mais de 200 milhões atualmente.
assim como apresentou grande crescimento do Produto Interno Bruto. A participação do PIB brasileiro no Produto Interno Bruto Mundial subiu de 0,43% em 1822 para 3,2% em 1980, mas pode ficar em 1,9% do PIB mundial em 2022. Estamos em 2022, de modo que esse número, 1,9%, que é a participação do PIB brasileiro no PIB mundial, deverá acontecer neste ano 2022. Dá para perceber que em 1980 a participação do Brasil era de 3,2%, o PIB brasileiro em relação ao PIB mundial. Em 2022 regrediu para 1,9%, ou seja, reduziu praticamente da metade, né? Reduziu um pouco mais da metade em relação à participação de 1980, como mostrou o gráfico, a figura 1, que nós lhes apresentamos. A partir da independência, com raros momentos de retrocessos, claro que de 1822 até 1980, houve avanços e retrocessos, mas sempre o país, depois do retrocesso, alavancava o seu crescimento e manteve esse crescimento até 1980. Então, a partir da independência, o Brasil passou a crescer mais do que a média da economia mundial. Observe bem para esse detalhe. O Brasil cresceu mais do que a economia mundial. Porém, foi no período compreendido entre 1930 e 1980, ou seja, durante 50 anos, que o país deu um salto no crescimento econômico. Pois a população cresceu 3,3 vezes, de 37 milhões de habitantes em 1930 para 121 milhões em 1980. E o PIB brasileiro cresceu 18,2 vezes. Ou seja, a população cresceu 3,3 vezes, e o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 18,2 vezes. No mesmo período, a população mundial cresceu 2,2 vezes, de 2,1 bilhões de habitantes em 1930 para 4,6 bilhões em 1980. E o PIB mundial cresceu 5,4 vezes. Nos 50 anos, ou seja, de 1930 a 1980, a taxa média de crescimento anual do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, foi de 6% ao ano e de 3,4% no mundo. Ou seja, o Brasil cresceu quase 2 vezes o crescimento da economia mundial de 1930 até 1980, crescendo em ritmo mais acelerado. O Brasil se tornou uma das 10 maiores economias do mundo. O professor José Eustáquio Diniz Alves afirma que os chamados 30 anos dourados ocorreram logo depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1950 e 1980. O professor José Eustáquio Diniz Alves considera 1950 a 1980 como anos dourados, mas eu considero que os anos dourados foram de 1930 a 1980, pelas razões que já apresentamos anteriormente. Mas ele afirma, falou dos 30 anos dourados de 1950 a 1980, ele fala que
população brasileira cresceu 2,8% ao ano, a economia cresceu 7% ao ano e a renda per capita cresceu 4,2% ao ano. Porém, a situação se inverteu nas últimas 4 décadas, ou seja, nos últimos 42 anos. E o PIB brasileiro tem crescido menos do que a média mundial desde 1971. Considerando o péssimo desempenho da economia brasileira, de 1980 a 2022, o Brasil cresceu menos do que a média mundial, conforme nós mostramos na figura 1, aquela que nós apresentamos há pouco. O José Eustáquio Diniz Alves afirma que a economia brasileira perdeu o ritmo em relação à média global e o povo brasileiro está mais pobre em termos relativos, que é demonstrado pela queda da renda per capita do Brasil em comparação com outros países. O professor José Eustáquio afirma no artigo, em outro artigo que ele publicou, sob o título "A renda per capita brasileira patina diante dos países do leste asiático", ele faz uma comparação entre a renda per capita do Brasil de 1980 até 2022, compara a renda per capita do Brasil com vários países do leste da Ásia. Então ele afirma o seguinte, que em 1980 o Brasil tinha uma renda per capita de 4,8 mil dólares. É quando você divide o PIB pela população, você obtém o que é denominado como renda per capita. Então a renda per capita em 1980 do Brasil era de 4,8 mil dólares. Nessa mesma época, as rendas a renda na Malásia era de 3,2 mil, ou seja, era menor do que a do Brasil. Na Coreia do Sul era de 2,2 mil dólares por habitante, menor do que a do Brasil. 1,6 mil dólares na Tailândia, menor do que a do Brasil. E de apenas 302 dólares da China, que era menor do que a do Brasil. Veja bem a diferença entre a renda per capita do Brasil, que era de 4.800 dólares, comparada com os 302 dólares da China. Veja bem, isso daí em 1980. Porém, a renda per capita na China cresceu de 1980 a 2018 19,2 vezes. Na Coreia do Sul cresceu 9,1. Na Malásia, veja bem, na China cresceu 57 vezes, repetindo. Na Coreia do Sul, 19,2 vezes. Na Malásia, 9,1 vezes. Na Tailândia, 11,6 vezes. E apenas 3,5 vezes no Brasil. Então, enquanto a China cresceu 57 vezes a renda per capita, de 1980 até 2018, o Brasil cresceu apenas 3,5 vezes. Isso só para vocês terem uma ideia da dimensão, da gravidade do problema que o Brasil enfrenta. Quer dizer, o Brasil era superior a todos esses países e em 2018 era bastante inferior à renda per capita desses países que há pouco citamos. A consequência
da melhoria da renda per capita nesses países do leste asiático foi o aumento da esperança de vida da população, dos níveis de educação, das condições de moradia e dos sistemas produtivos mais eficientes e mais produtivos desses países do leste da Ásia. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, que aqui nós tivemos um retrocesso, uma regressão. Muitos perguntariam quais as causas da regressão econômica e social que se abateu sobre o Brasil e como sustar esse processo. Sobre a causa, ou sobre as causas desta regressão econômica e social, elas estão relacionadas com o fato de, a partir de 1990, os governos brasileiros adotaram o modelo econômico neoliberal, que é o grande responsável por levar o Brasil à bancarrota econômica e à devastação social da atualidade. Um modelo neoliberal de desenvolvimento, é importante esclarecer o que é que significa o modelo neoliberal de desenvolvimento. Ele tem como princípios básicos o seguinte: primeiro, mínima participação do Estado nos rumos da economia nacional. Segundo, política de privatização de empresas estatais. Terceiro, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. Quarto, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização. Quinto, abertura da economia para a entrada de multinacionais. Sexto, adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Sétimo, desburocratização do Estado, com a adoção de leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento da economia. Oitavo, diminuição do tamanho do Estado para torná-lo mais eficiente, segundo eles. Mas, pelo contrário, o Estado se tornou menos eficiente. Nono, não haver interferência do Estado nos preços dos produtos e serviços que devem ser determinados pelo mercado, com base na lei da oferta e procura. Décimo, haver controle da inflação pelo Estado através de políticas monetárias com base em meta de inflação. 11º, a adoção pelo Estado de política de câmbio flutuante. E 12º, a obtenção de superávit fiscal. O Estado deve obter superávit fiscal para pagamento do serviço da dívida pública. Foi este receituário neoliberal, implantado em 1990, que levou a economia brasileira à bancarrota. Na prática, vem demonstrando a inviabilidade do modelo econômico neoliberal no Brasil, inaugurado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ou melhor, pelo presidente Fernando Collor, e mantido pelos presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. A recessão econômica atual, a acentuada desindustrialização do país, a insolvência da União, estados e municípios, a elevação desmesurada da dívida pública federal, a falência generalizada de empresas e o desemprego em massa demonstram a inviabilidade do modelo neoliberal implantado no Brasil. Está comprovado, portanto, que a inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal a partir de 1990, com a adoção do modelo econômico neoliberal, foi extremamente negativa do ponto de vista econômico e social. Não apenas a figura que nós lhes mostramos anteriormente,
mas também a figura que vou lhes mostrar agora deixam bastante claro que a inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal a partir de 1990 significou queda no crescimento do PIB em comparação com as taxas alcançadas de 1930 a 1980, conforme nós já lhes mostramos. Durante os governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos militares pós-1964, quando o Brasil adotou o modelo nacional desenvolvimentista e apresentou taxa de crescimento decenal do PIB entre 4,4% e 8,6% ao ano. Entretanto, o Brasil apresentou baixíssimas taxas de crescimento decenal do PIB inferiores a 3,7% de 1991 a 2020, com a adoção do modelo econômico neoliberal. A diferença fundamental entre o modelo econômico neoliberal é que com o modelo econômico neoliberal, o governo praticamente não intervém na economia. Não age como protagonista do processo de desenvolvimento econômico. Ao contrário do modelo nacional desenvolvimentista, que foi adotado de 1930 até 1980, em que o Estado foi o alavancador do processo de desenvolvimento. O que eu enfatizo é a necessidade de que o Estado brasileiro passe a se tornar protagonista desse processo. E esta grave situação que o país se encontra, a regressão econômica e social, sinaliza nesse sentido, de que temos que mudar esse quadro, essa situação. Vou lhes mostrar aqui uma outra figura que apresenta a taxa de crescimento decenal do PIB do Brasil, já detalhadamente, por exemplo, de 1900 até 2020. Dá para vocês perceberem aqui pela figura, aqui nós temos o início do século XX, 1900, aqui corresponde a 1930, corresponde exatamente a isso aqui. A partir de 1930, a economia brasileira evoluiu, cresceu até 1980, que é isso aqui. Então aqui nós temos 1930 e aqui é a taxa de crescimento decenal da economia brasileira de 1930, que corresponde a esse ponto aqui, até 1980, que corresponde a esse ponto. Dá para perceber o seguinte, que em 1930 a taxa de crescimento da economia brasileira decenal era de 4,5% ao ano. Ou melhor, 4,5% em 10 anos, na média. Em 1980, essa taxa passou a 8,6%. Quase que dobrou em relação a 1930. Foi o período de mais elevado crescimento econômico do país, exatamente esse período de 1930 até 1980. Então aqui nós temos esse gráfico que mostra como evoluiu. Aqui, esse período aqui corresponde ao período da Velha República, e praticamente a economia crescia, mas a taxas mais baixas de crescimento, que era da ordem de 4,2% por decênio. Só a partir de 1930 que houve uma alavancagem até 1980. Mas a partir de 1990, ou melhor, de 1981, a partir de 1981, a economia, aqui já houve a introdução do modelo neoliberal, que no início até que apresentou parecia que apontava na direção do crescimento, mas depois passou a apresentar declínio. Por exemplo, aqui o período que vai de 2011 até 2020,
A taxa decenal de crescimento, ou seja, em 10 anos, o Brasil cresceu 0,8%. Quer dizer, é como se fosse crescimento zero, estagnada. A economia brasileira ficou praticamente estagnada a partir de 2011 até 2020, que está aqui indicado. Quer dizer, o modelo neoliberal não foi capaz de realizar o que eu considero um milagre econômico, que foi processado de 1930 até 1980. O desenvolvimento econômico alcançado pelo Brasil durante o período 1930-1980, com o modelo nacional, modelo econômico nacional desenvolvimentista, foi sustentável naquele período devido às elevadas taxas de investimento públicas e privadas, ocorridas conforme nós vamos lhe mostrar aqui nessa figura que nós vamos lhes apresentar agora. Nessa figura que vamos lhes apresentar, que apresenta a taxa de investimento do início do século XX, ou seja, de 1908 até 2019, mostra que foi efetivamente a partir de 1930 que a economia brasileira deu um salto no seu crescimento, graças às elevadas taxas de investimento que ocorreram em nosso país de 1930 até 1980. Este gráfico aqui é bastante ilustrativo de que essa taxa de investimento tem correlação com a taxa de crescimento econômico, taxa de crescimento PIB. Quer dizer, na medida que as taxas de investimento cresciam na economia, a taxa de crescimento do produto interno bruto do Brasil também evoluía, crescia. Então, a partir de 1980, mais especificamente a partir de 1989, 90, é que começou a haver declínio na taxa de investimento. E esse gráfico aqui é bastante ilustrativo do que estou lhes falando. Aqui. Nós temos aqui 1930, exatamente esse período aqui. Aqui foi o período anterior a 1930. Dá para perceber que a taxa de investimento era flutuante, não era sustentável nos primeiros 30 anos do século XX, mas a partir de 1930, a taxa de crescimento da economia evoluiu e alcançou o máximo aqui no ano de 1980. Mas a partir de 1980 começou a haver o declínio. Dá para observar que as taxas de investimento nesse período aqui, que vai de 1990 até 2020, 2019, digo melhor, foram declinantes essas taxas de investimento. Mas um fato que é preciso observar é o seguinte: sem haver investimento na economia, sem taxas elevadas de investimento, o crescimento econômico não acontece, a geração de emprego não acontece e também a situação econômica e social do país como um todo não se sustenta se não houver taxas de investimentos crescentes e elevadas, como aconteceu de 1930 até 1980. Bem, no período 1930-1980, com a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, houve voltosos investimentos do governo federal. Esse é um dado importante. O governo federal investiu maciçamente no desenvolvimento da economia brasileira. Esses investimentos eram destinados à expansão da infraestrutura econômica, de energia, transportes e comunicações, e infraestrutura social,
educação, saúde, habitação e saneamento básico. E houve também investimentos privados, nacionais e estrangeiros, na expansão da indústria, do comércio e do serviço. Em certa medida, a infraestrutura era a responsabilidade do Estado, do governo, enquanto que a indústria, o comércio e o serviço também passou a ser da responsabilidade do setor privado, apesar do governo, por exemplo, ter investido também na expansão do setor industrial, sobretudo naquelas áreas em que o setor privado nacional e estrangeiro não demonstravam interesse no seu investimento, na sua expansão. Foram estes investimentos que contribuíram para o elevado crescimento do PIB do Brasil de 1930 a 1980. No período 1989-2019, com a adoção do modelo econômico neoliberal, houve queda da taxa de investimento público e privado na economia brasileira. Nós mostramos no gráfico que caiu de 27% do PIB em 1989 para 15,5% do PIB em 2019. Fato este que explica a queda ocorrida no crescimento do PIB no mesmo período. E o Brasil ter sido levado à estagnação econômica e, consequentemente, ao aumento vertiginoso no desemprego, à queda no consumo das famílias e à falência generalizada de empresas no país. No período 1989-2019, houve também um processo de desindustrialização da economia brasileira, conforme nós vamos lhes mostrar nessa figura que aqui está, que vamos lhes apresentar. Tem aqui uma figura que mostra aqui qual era a participação da indústria brasileira na formação do PIB do Brasil. Isso de 1947, eu tenho os dados até 2019. Dá para perceber que de 1947 até 1985, ou 87, até 1987, houve expansão da indústria na economia brasileira. Mas começou a haver um declínio dessa expansão a partir de 1987 para cá. A tal ponto que hoje a participação da indústria na formação do PIB do Brasil corresponde a 11%, quando atingiu 27,3% em 1987. Quer dizer, hoje a participação da indústria na formação do PIB do Brasil é menor do que a participação da indústria na formação do PIB em 1947. Nós estamos regredindo de forma, eu diria, letal para a economia brasileira, com essa possibilidade até do desaparecimento da indústria no país, por conta da ausência de políticas econômicas que contribuíssem para que a indústria brasileira fosse fortalecida. E o principal responsável pela desindustrialização ocorrida no Brasil foi a abertura da economia, na medida em que houve invasão no país de produtos importados. A indústria brasileira ficou sem condições de competir com os produtos importados. Muitas delas fecharam as portas ou foram absorvidas por capitais estrangeiros, a tal ponto que hoje a participação do capital estrangeiro na indústria brasileira corresponde a 86% de todo o parque industrial brasileiro. Então, um gráfico que mostra de 1947 até 1987 a expansão da indústria. E aqui mostra o declínio de 1987 até 2020. Lamentável
esse quadro que nós estamos lhes apresentando. Essa análise dessa figura que nós há pouco lhes apresentamos deixa evidenciada a queda da participação da indústria na formação do PIB do Brasil de 1987 a 2019. Pode-se concluir, pelo que nós acabamos de expor, que a adoção do modelo econômico neoliberal pelo Brasil, desde 1990, foi extremamente negativa do ponto de vista social, porque ele foi o principal responsável pela devastação social ocorrida com o desemprego em massa da população trabalhadora, a dizimação dos seus direitos trabalhistas, que é uma das características do neoliberalismo, é dizimar os direitos trabalhistas, o aumento vertiginoso da fome e da miséria da maioria da população brasileira, e também do ponto de vista econômico, porque significou um retrocesso nas taxas de crescimento do PIB e nas taxas de investimento em relação ao período 1930 a 1980, bem como representou o desmantelamento do processo de industrialização ocorrido durante o período 1930 a 1987, quando foi adotado o modelo econômico nacional desenvolvimentista durante os governos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos militares pós-1964. Aí eu pergunto, como sustar o processo de regressão econômica e social do Brasil diante dos fatos expostos? A resposta que eu tenho é a seguinte: para sustar o processo de regressão econômica e social do Brasil, é urgente o abandono do modelo econômico neoliberal, imposto no Brasil desde 1990. Haja vista se o neoliberalismo sinônimo de sofrimento imposto ao povo brasileiro. Os males econômicos e sociais provocados pelo modelo econômico neoliberal no Brasil não justificam sua continuidade. Então esse é um ponto que é importante destacar. Não há justificativa para a manutenção de um modelo fracassado. A história econômica do Brasil mostra que toda vez que alcançou expressivo desenvolvimento econômico, o Estado Nacional foi o grande protagonista do processo de desenvolvimento, como ocorreu com o nacional desenvolvimentismo da era Vargas e durante os governos de Juscelino Kubitschek e os governos militares pós-1964. Quando se trata, uma coisa que nós observamos é que quando se trata de investimentos produtivos, os agentes econômicos privados não parecem se animar com os períodos nos quais a hegemonia na política econômica neoliberal, como ocorre atualmente, pois esses momentos, como ocorreu na década de 1990 e está acontecendo hoje, são marcados por baixíssimo nível de investimento privado. Quer dizer, é um paradoxo que se implanta o modelo neoliberal na expectativa de que o investimento privado haja uma inundação no investimento privado na economia. Isso não aconteceu. Os investimentos pelo setor privado são baixíssimos. Entre os maiores desastres nos cortes de investimento que os políticos neoliberais costumam fazer, quando tem hegemonia política no Brasil, encontram-se os da área de ciência e tecnologia. Como no Brasil nós temos assistido. Quando o governo quer realizar cortes no orçamento, uma das áreas, além da educação e da saúde, uma das áreas, a primeira área a ser afetada é a área de ciência e tecnologia. Aqui, historicamente, no Brasil, inovações tecnológicas ocorrem quando há um envolvimento de instituições públicas. Na história do Brasil, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia
aconteceu de forma acentuada, sobretudo quando o governo investiu com efetividade no sentido de promover o desenvolvimento científico e tecnológico. O fato é que em nenhum momento alcançamos inovação tecnológica no Brasil sem significativos investimentos públicos. Por exemplo, a exploração do petróleo em águas profundas. Isso resultou de investimentos públicos, sobretudo pela Petrobras, no desenvolvimento dessa tecnologia. A própria Embraer, que foi também uma criação do Estado brasileiro, e que produziu excelentes resultados ao longo da sua história, foi também produto do esforço do governo no desenvolvimento do setor aeronáutico nacional. O setor agrícola também, através da Embrapa, são esforços do governo no sentido da promoção da tecnologia agrícola, do desenvolvimento da tecnologia agrícola. Tudo isso resultou de esforço do próprio governo. Não foi a iniciativa privada quem assumiu as rédeas do processo de inovação tecnológica, os poucos processos de inovação tecnológica que ocorreram no Brasil. Todos eles resultaram da ação dos investimentos públicos. O fato é que em nenhum momento alcançamos inovação tecnológica sem significativos investimentos públicos. Mais uma vez, o neoliberalismo nos condena ao atraso. Essa é que é a realidade. Diante dos fatos expostos, urge a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, de abertura seletiva da economia brasileira, que permitiria fazer com que o Brasil assumisse os rumos do seu destino, ao contrário do modelo neoliberal, que faz com que o futuro do país seja ditado pelas forças do mercado, todas elas comprometidas com o capital internacional. O fracasso do neoliberalismo no Brasil e no mundo, que não é só no Brasil que está fracassando, é no mundo todo, não recomenda a eleição do candidato à presidência da República que insiste em manter o modelo econômico neoliberal, como é o caso de Bolsonaro, que contribuiu para agravar o desastre econômico e social em que se debate a nação brasileira desde 1980, com seu governo adotando políticas econômicas neoliberais. O candidato Bolsonaro, com seus programas neoliberais, deve ser repelido pelos verdadeiros patriotas, porque o futuro do Brasil estará profundamente comprometido se ele for reeleito. Quanto ao candidato Lula, existe a expectativa de que ele faça com que o governo brasileiro se torne protagonista do processo de retomada do desenvolvimento do país, adotando políticas nacional desenvolvimentistas, apesar das imensas dificuldades que enfrentará se vencer as eleições, com a oposição do Congresso Nacional e de parcela ponderável das classes economicamente dominantes. Espere e desejo que o povo brasileiro eleja Lula como presidente da República para sustar a regressão econômica e social do Brasil. Então, conforme nós já nos manifestamos através de artigos que publicamos quando defendemos a necessidade da eleição de Lula, com o propósito explícito de evitar o fim da nossa democracia, que poderá acontecer se Bolsonaro for eleito presidente.
Mas não basta apenas a defesa da democracia. É preciso que haja um esforço, eu diria, efetivo, no sentido de fazer com que essa regressão econômica e social em que o Brasil se encontra, ela seja sustada, de que o país possa retomar aquele processo de crescimento econômico de 1930 a 1980. E foi um período também que contribuiu para que a renda per capita do país e que as condições de vida da população brasileira melhorassem progressivamente. Então estas, meus amigos, as minhas considerações para sustar a regressão econômica e social do Brasil que está em curso. Essas eleições presidenciais são decisivas. Se nós não elegermos um presidente da República que possa se comprometer com o esforço de retomada do desenvolvimento da economia brasileira em novas bases, e só existe um candidato que poderia fazer isso, que é o Lula. Então, se não houver uma determinação do povo brasileiro de eleger o Lula como presidente da República, provavelmente o futuro do Brasil estará radicalmente comprometido se o resultado das eleições do dia 30 de outubro apresentar a vitória do atual presidente da República. Então essas são, portanto, minhas últimas considerações antes das eleições. Eu espero que o povo brasileiro reflita com efetividade para que possa fazer a melhor escolha para o futuro do Brasil. E a minha recomendação é que o voto do povo brasileiro seja destinado maciçamente para o ex-presidente Lula. Um grande abraço para todos.